Pessoal, hoje é dia de deixando seu legado. E hoje tem uma pessoa, como não poderia deixar de ser, muito especial aqui, um ser de luz muito especial. O nosso entrevistado de hoje é Ricardo Henrique da Casa Paz. E veja só como eu conheci Ricardo. A nossa designer aqui enviou o link que ela encontrou ele na internet falando do meu livro. Então eu não podia deixar de entrevistar Ricardo, né? Entrei em contato com ele, fui saber como meu livro tinha parado lá com ele. E aí foi a nossa história para trazer ele aqui para o legado e descobrir quantas coisas lindas ele faz e a mensagem bonita que ele pode deixar aqui no dia de hoje. Então, Ricardo, gratidão por você ter aceito esse convite, gratidão por você espalhar luz. E eu quero te perguntar assim, já para você se apresentar e falar o que você faz para o pessoal. Oh, que legal que a gente está aqui junto. É uma honra estar aqui com você e com todo mundo que está assistindo a gente. Então, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Ricardo, moro aqui em São Paulo, Brasil, capital. E já faz um bom tempinho que eu estou sem parar caminhando na busca do autoconhecimento, né, nesse direcionamento mais focado para evoluir espiritualmente. E aqui em São Paulo eu trabalho com yoga, meditação, na área da educação, porque eu estudei pedagogia e depois fiz formação em licenciatura em artes e atualmente eu sigo nessa caminhada, dando aulas e pesquisando muitas coisas para poder compartilhar com as pessoas, né? Então, atualmente eu trabalho online também, né, com as aulas de yoga, de meditação, com os trabalhos da Casa Paz. E, e é isso, estou aqui caminhando, crescendo, aprendendo e compartilhando. Ai, que delícia te ouvir, Ricardo, muito inspirador. Conta pra gente, como você iniciou assim? O que te levou ao autodesenvolvimento, à espiritualidade? Como foi para você? Quando eu estava na minha adolescência, perto dos 13, 14 anos, eu tive muitas crises de ansiedade, justamente porque a escola onde eu estudava era muito exigente e lá eu tinha muitas questões assim de não me encontrar, de não me encaixar. E eu tinha muita hiperatividade, ansiedade, ainda que eu não tenha sido diagnosticado com nada. Nesse momento, eu já sabia que tinha alguma coisa estranha, e aí eu fui buscar academia, porque tinha uma academia na minha escola. E eu estava até um pouco acima do peso, e aí lá eu encontrei o yoga, né? Uhum. E, e aí eu comecei a fazer yoga, né, quando eu estava na oitava série, né? Eu tinha 14 anos. Nossa. Uhum. E foi muito legal, porque como o meu corpo tinha muita flexibilidade, eu já recebi aquela memória corporal, aquele insight de que quando eu ficava nos asanas, eu podia fechar os olhos e eu podia alcançar, acessar um outro lugar, né? Uhum. Uma outra forma de ver o mundo, mas de dentro. Então eu já me apaixonei por olhar para dentro, por meditar. E aí eu comecei a meditar aqui no banho. Eu sentava um pouquinho no chão do banheiro, que era o lugar e o momento mais calmo da minha casa, né, da minha rotina, e eu já acessava um outro lugar de consciência. Então eu comecei a gostar, a buscar, e isso, apesar de eu ter tido momentos conflituosos na adolescência que me não era hora ainda de eu entrar tanto assim dentro de mim. Então, quando eu fiz 18 anos, eu fui conhecendo outros professores de yoga, né? E como o Oberon, que inclusive foi um professor meu, que foi quem me apresentou para os seus livros, né? E aí eu não parei, né? Então, dos 18 anos até agora, eu fui fazer muitas, muitas, muitas vivências e eu fui me aprofundando
no yoga, eu fui me aprofundando em conhecimentos relacionados ao espiritismo, que é a religião que a minha mãe acabou me influenciando e me educando. E eu acho que... Mas assim, o caminho mesmo de autoconhecimento, ele se aprofundou quando eu comecei a ensinar yoga. E foi aí que eu descobri, de fato, o que eu vim fazer no mundo. E aí eu vou conversar um pouquinho mais com você sobre essa parte, né? Que tem a ver com missão, com legado, com conhecimento. Que linda história! Você começou tão cedinho, né? É uma É, bênção, Ricardo, uma bênção. Eu adoro esse quadro porque assim eu fico sabendo da vida desses seres de luz aí que estão elevando a energia planetária, viu? É muito lindo saber tudo isso. E qual é a principal, assim, você pode pontuar que diferenças que você sente no seu corpo, na sua mente, na sua vida, entre o Ricardo antes das práticas de yoga, meditação espiritual e depois? sim. Eu acho que eu posso pensar a diferença quando eu comecei mesmo, né, a fazer o yoga de forma rotineira, que eu tenho uma memória mais presente, né? Quando eu estava na adolescência, eu acho que era algo que ainda não tinha me mobilizado tanto a ponto de eu recordar. Mas a partir dos 18, 19, 20 anos, eu sinto que eu comecei a ficar muito mais sensível, e isso até me deixou com um pouquinho de receio, né? De ficar até sensível Receio. demais, e eu me sentia até diferente das pessoas, né? Mas depois eu Uhum, comecei a uhum, descobrir que, na verdade, essa era a minha força, né? uhum, E, e eu sinto que eu comecei a atrair para minha vida um, pessoas que compartilhavam de um olhar semelhante de querer justiça para o mundo, de querer hum, amor de uma forma genuína, até mesmo em relação aos animais. Então eu sinto que ter começado a praticar yoga, o Hatha Yoga, as posturas, me auxiliou a poder cultivar relações mais verdadeiras e, e ampliar a minha visão de mundo para uma visão de mundo mais humanitária, mais... A minha cachorrinha tá aqui. Oi, Gabi. gostoso, né? Quer Ela participar? vem... Ela, daqui a pouquinho ela vai vir no meu colo. Para uma visão de mundo mais social, né? Eu acho que o yoga, quando ele começou a tomar mais conta da minha vida, principalmente quando eu comecei a dar aulas, eu comecei a ter uma visão de mundo mais responsável. Eu acho que foi isso que me mobilizou mais. E tudo isso foi me encorajando a me aprofundar e, e praticar mesmo, né, no dia a dia. É, assim, acho que o yoga, ele é uma ponte que eu encontrei, né, nesse mundo, nessa história minha, para eu poder acessar as pessoas e ter uma força para me comunicar com o mundo, porque antes eu buscava muito e eu não encontrava. E eu me sentia até um pouquinho perdido, né? Então acho que o yoga me ajudou muito a cultivar as relações com mais pé no chão, com mais força e com mais amor. É uma Ai, que lindo. linguagem, além de tudo, né? Eu Uhum, sinto que o yoga, sim. ele foi uma ponte para eu poder me expressar, né? E, e é uma sabedoria universal, né, que me permite respeitar as diferenças também. Perfeito, perfeito. E, Ricardo, surgiu uma curiosidade em mim, né? Você falou que você me conheceu através do Oberon, né? E essa prática de yoga toda, e que você conheceu a prática bem novinho. Você também fez uma transição de alimentação? Você... Fala um pouquinho sobre essa consciência alimentar hoje. Sim, quando eu fui para um encontro vegano aqui no Brasil, de comunidades, onde estava o Oberon e muitas pessoas que hoje estão no meu círculo de convivência, de amizade, lá eu pude ouvir falar do veganismo, do crudivorismo e de possibilidades alimentares diversas. E aí eu fui me aprofundando nos conhecimentos que o Oberon
que é um professor referência aqui em São Paulo também relacionado ao veganismo. E aí eu fui em muitas palestras dele que duravam 2, 3 horas. Numa das palestras foi onde, inclusive, ele apresentou seu livro pra gente. E aí, em 2010, eu decidi... Eu já era, na verdade, ovo-lacto vegetariano, desde a época que eu comecei a fazer yoga. E aí, em 2010, eu decidi ser vegano. E aqui em São Paulo eu já estudava na Universidade de São Paulo, que era um lugar onde eu já tinha conhecido os primeiros veganos, né? Porque lá tinha muitos jovens que estavam com a mente, né, conectada a esses temas mais atuais, né? E aí, então, eu nunca mais deixei essa dieta e também esse estilo de vida e posicionamento político também, eu acredito, né? Eu acho que o veganismo, quando eu comecei a teorizar essa proposta alimentar, eu percebi que a sociedade estava inclusa nisso, e aí foi isso que me fortaleceu, tanto que eu nunca mais abri exceção, né? Me envolvi muito, assim. Ai, que delícia te ouvir, viu, Ricardo? E assim, você agora explica um pouquinho do seu legado pra gente, que é a questão do yoga que você começou a falar, só pra gente linkar ali. Sim. O yoga, para mim, ele é algo assim que eu recebi mesmo, né? Que para mim o yoga é um conhecimento do universo. Então, tudo que eu aprendo, tudo que eu gosto, eu quero compartilhar. E agora na internet eu vejo que essa chance ela foi expandida para mim e eu não posso desperdiçar. E eu sinto que o universo sempre me dá força redobrada para eu compartilhar os conhecimentos. E então o meu legado tem muito a ver com educação, só que eu não quero parar no yoga filosofia, no yoga prática, né? Eu sinto que isso se expande, se estende para outros conhecimentos que eu quero explorar no futuro. Então, eu quero estudar educação física, quero fazer mais uma faculdade, até para poder com mais responsabilidade, né, no futuro, possivelmente da formação de yoga, é uma coisa que eu tenho esse sonho, mas também me expandir para outras modalidades, para outros conhecimentos. Natação é uma coisa que eu quero muito ensinar relacionada ao yoga, né? Conexão com a natureza, viagens, passeios. Então eu sinto que, apesar de eu já saber o que eu vim fazer no mundo, né, que é compartilhar conhecimentos, e o yoga é essa primeira ponte, eu sinto que o meu legado tem a ver com outros conhecimentos que eu ainda vou descobrir, né, como que eu vou colocar em prática, né, essa educação. Mas eu sinto que o meu legado tem a ver também com aprender com as relações e ajudar as pessoas a se relacionarem com maior harmonia. Mas eu também acredito, né, que sendo educador de yoga, né, professor e instrutor de yoga, eu tenho que aprender muito, né? Eu sempre falo isso, porque eu vejo que tudo que eu ensino é sempre também para mim, e é principalmente para mim, né? Então, eu acredito que se eu recebi esses conhecimentos, é porque eu preciso colocar em prática, eu preciso olhar para tudo isso. Eu tenho certeza que nessa vida eu tenho que realmente interiorizar tudo isso e colocar em prática, talvez até mais do que meus alunos, né? Eu realmente mereço isso, assim, porque eu acho que eu recebo tanta coisa legal, tanto livro, tantos professores bons como você, né? Pessoas maravilhosas na minha vida que eu sinto que é para isso que eu tô vivo, né? Também. Para colocar em prática esses conhecimentos e com paciência, né? Porque a gente precisa fazer tudo com calma nessa vida para não escorregar na caminhada espiritual, né? Ai, que delícia te ouvir, Ricardo. Me arrepia aqui o tempo todo. Eu me identifico muito com essas suas palavras, porque eu também. Tudo que eu ensino, na verdade, eu ensino para mim em primeiro lugar e procuro colocar em prática para mim, né, na minha vida. E a gente sempre fala, né? A gente nunca sabe nada, né? A gente está sempre aberto a aprender cada vez mais. Muito, muito, muito gostoso te ouvir. Ricardo, uma mensagem que você deixa para as pessoas de casa que de repente estão caindo de paraquedas aqui nesse canal hoje, que você falaria para continuar inspirando elas nessa caminhada?
A mensagem que para mim mais está me tocando, que eu sinto que é a hora mesmo da gente comunicar o mundo, é aproveitar as pausas. Aproveitar os momentos do dia em que existe pausa, em que há essa oportunidade, e também criar novas oportunidades de pausas, né? Que a pausa, o aquietamento, a introspecção são complementos do movimento e da ação. E as pausas, elas nos permitem redescobrir quem somos, né? Eu acredito muito que também ensinar yoga é promover um recordar, porque a gente já sabe muita coisa, né? A gente já nasceu sabendo respirar, se interiorizar. Eu sempre falo também que a gente ficou ali 9, 8, a maioria das vezes 9 meses na barriga da mãe, respirando e recebendo nutrição e se conectando. Então, as pausas nos ajudam a isso e elas nos relembram a nossa verdadeira força, a nossa verdadeira identidade também. Nós somos seres silenciosos, seres amorosos, seres que gostam de olhar para dentro, só que a gente tem que se dar essa oportunidade, né? E para que a pausa seja boa, a gente tem que encontrar a nossa forma de conexão com ela. Então, eu aprendi também a recomendar que as pessoas deitem, relaxem, façam as posturas de relaxamento. Às vezes, meditar logo de cara pode ser muito mais trabalhoso. Então, deitem, coloquem uma música, relaxem. E a partir das pausas, se permitir descansar um pouquinho, mas depois voltar para o movimento e fazer o que a pessoa gosta de fazer no mundo. E também não ficar tão tenso se você se sente perdido, né? Acho importante se preocupar em se encontrar, né? Em também se curar, se achar no sentido de se recuperar das dores do mundo, mas confiar que a partir do aquietamento a gente vai poder novamente voltar para a ação do mundo e a partir das relações e a partir das relações e a partir da convivência a gente vai poder se regenerar, né? Se posicionar de uma forma mais saudável, né? Então eu também falo muito do autocuidado, né? Então a pausa é o começo do autocuidado. E a pausa também quer dizer ir no médico, a pausa também quer dizer buscar novas dietas, a pausa também quer dizer ficar com a natureza, viajar ou viajar dentro de si e se cuidar, equilibrar, né? Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alma. E eu acho que é isso que é espiritual hoje, né? Antes eu buscava realmente a espiritualidade de uma forma até um pouco mais além, né? Eu achava que eu tinha às vezes que me conectar com a espiritualidade num plano mais celestial, mas hoje eu vejo que a pausa e o silêncio, eles podem ser uma espiritualidade mais terrena, uma espiritualidade mais aqui dentro da nossa casa, aqui dentro do nosso aqui e agora, né? E para que a gente possa perceber que existe valor também nas relações da nossa família, nas relações com nossos animais, nas relações com as pessoas que às vezes a gente nem gosta tanto de conviver, né? Então eu acho que a pausa pode nos ajudar a encontrar aquilo que a gente está buscando. Acho que deu para entender um pouquinho, né? Perfeito, perfeita mensagem. Que delícia, você estava falando aqui, eu também estava dando a minha... sentindo a pausa dentro de mim, assim. Muito, muito importante para nossa vida, realmente, Ricardo. Para o pessoal te encontrar, é no YouTube, Facebook, Instagram, é isso? Eu tenho todos esses canais e eu tenho as minhas páginas sempre só no YouTube que ainda não tenho o meu canal, mas no Instagram e no Facebook Ricardo Henrique Yoga. E no YouTube, no Instagram e no Facebook tem a página da Casa Paz, né? E tem muitos vídeos, muitas coisas
a gente vai completar um ano de confinamento na pandemia e eu acho que eu fiz mais de 500 vídeos. Então tem muita Nossa, coisa. tem Todo bastante. dia. Muita. Todo dia? Todo dia. Aham. Não No parei. Casa Paz lá no Instagram? No Instagram, no Face, no YouTube também. Eu coloquei tudo no Olha. YouTube. Então, faz 5 anos que eu não tenho férias, assim. Aí eu falo da pausa, mas é porque eu preciso dela. Mas eu não consegui, né? Assim, eu tenho as minhas pausas no dia a dia, são elas que me sustentam, mas férias, assim, de ficar, por exemplo, numa Desligar. viagem, né, sem trabalhar, faz 5 anos, né? Em breve a gente vai, eu vou providenciar. Mas é muito tempo aí na ação, mas eu não me arrependo, não. Eu sinto que isso me fez crescer muito. Mas aí quem quiser me encontrar nas redes, Ricardo Henrique Yoga ou Casa Paz. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então todos os links para encontrar o Ricardo vão estar ali. Obrigado. Gratidão, gratidão, amado, por essa linda entrevista. Meu coração está aqui, assim, como eu falo, satisfeito. Nossa, muito obrigado. Desculpa se eu me enrolei um pouco nas palavras, é que é tão diferente para mim estar conversando com você, que é uma pessoa que eu já conversava muito nos livros, né? Eu já li as 2 versões do livro e aí eu senti também que ao ler as 2 edições eu já estava me aprofundando no diálogo com você e agora a gente está aqui junto, então muito obrigado. Eu sinto que você me ajudou a ficar mais nos degraus de cima da consciência e tem coisas que as palavras não explicam, não falam, né? Mas o coração sente, então a gente está conectado por algo maior e eu quero agradecer todas as pessoas que estão assistindo também é isso, obrigado. A Daphne também agradece, né, Daphne? Deixa nos comentários, pessoal, faça perguntas pro Ricardo, para mim, a gente vai responder com todo amor no coração. E também para encerrar, convido você, se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, aciona o sininho, se inscreve para receber o conteúdo que a partir de março é diário aqui no Meu Conhecimento, Meu Tesouro. Meu conhecimento que quando colocado em prática, né, Ricardo, é o nosso tesouro. Aprender. Obrigado. Então, beijo, Namastê. querido. Um beijo para todo mundo. Beijo, pessoal de beijo. casa. Namastê, tchau, tchau. querida. Namastê. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Daphne. Boa tarde, tchau, tchau. boa noite, bom dia, gente.